Olá, estamos começando o 24º programa da série Paulo Freire Vivo, continuando a buscar recursos cada vez mais importantes na fala do Paulo Freire do livro Pedagogia da Autonomia. Já fizemos 2 programas sobre isso, ressaltando numa primeira parte do livro, não é? Agora, recentemente, a segunda parte, e vamos agora vamos destacar a terceira parte. Não é? A terceira parte da pedagogia da autonomia. Não é demais repetir a importância que esse livro adquiriu na obra do Paulo Freire. Não é? Isso é importante da gente destacar, justamente porque ele é um livro de 1996, e o Paulo Freire faleceu no ano seguinte, não é? E propôs esse livro para os professores e professoras usarem na sala de aula. Por isso ele é cheio do verbo ensinar, mas você sabe, desde o primeiro programa sobre esse livro, que para ele ensinar é uma decorrência da aprendizagem. Nessa terceira parte, então, ele vai destacar um tema geral importante, vai dividir em tópicos, como fez com as outras partes do livro, não é? E esse tema geral é justamente ensinar é uma especificidade dos humanos, não é? Dos seres humanos. É importante que você entenda isso, e para ele, essa especificidade de ensinar a aprender, como especificidade dos humanos, está decorrendo dentro de um contexto que mistura história, sociedade, política, cultura, educação, de uma maneira geral. Nós podemos facilmente entender, não é, que nenhum ser humano escapa da educação. É uma especificidade dos humanos. Segundo, a história, o fazer história, seja lá como for, é uma especificidade também dos seres humanos. Assim como é específico dos seres humanos a questão da opção, da deliberação, das decisões. Por isso, os seres humanos, não é, são seres necessariamente políticos, que escolhem, que optam, que deliberam, não é, que colocam a sua vida em função das decisões que tomam. Não é? Dentro dessas especificidades, a educação adquire para o Paulo Freire, claro, uma importância fundamental. Por isso ele diz então na Pedagogia da Autonomia, parte 3, ensinar é uma especificidade humana. Veja como ele vai detalhar isso nos tópicos. O primeiro tópico dessa parte diz assim: ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Segurança, competência profissional e generosidade. Antes ele tinha falado de humildade e de tolerância, não é? Você lembra no outro programa sobre isso. Mas olha a fala dele como é fundamental de perceber. Ele diz assim: a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente dessa competência. O professor que não leve a sério sua formação, que não estuda, que não se esforce para estudar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Olhe como é forte isso, não é? Isso é muito forte, não é? Ele está colocando pontos nos is, não é? Está colocando a questão da competência profissional como uma parte da segurança do processo docente-discente, do processo educativo. E ele continua, olha só, ele continua, diz assim: isso não significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam determinados por sua competência científica. Há professoras cientificamente preparados, mas autoritários a toda a prova. O que quero dizer, diz o Paulo Freire, é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Veja só como é importante o que ele está destacando. É muito forte, não é? É muito forte isso. Ele diz assim: a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Não é? Ele não está falando de autoritarismo, ele não está falando de imposição.
Antes ele advoga o diálogo como coisa fundamental, mas ele está dizendo que a incompetência profissional do docente e da docente, não é, faz com que a sua prática, a sua sala de aula, a sua prática educativa, não se desenvolva como deve se desenvolver. Não é? E ele continua, é importante notar a sequência de ideias que ele coloca. Outra qualidade indispensável à autoridade, diz ele, em suas relações com as liberdades, é a generosidade. Não é? Não há nada mais que inferiorize mais a tarefa formadora da autoridade do que a mesquinhez com que se comporte, no caso, os educadores, que se comportam os educadores e educadoras. Não é? Veja só como ele mistura isso, não é? Mistura a questão da segurança docente com a sua competência profissional, sem perder, como diria outro grande pensador, sem perder a generosidade, não é? Não é? Podemos dizer também sem perder a ternura, mas o Paulo Freire diz sem perder a generosidade, não é? A competência profissional não significa rosto feio, cara feia na sala de aula, seriedade excessiva, não é? Lembre-se que antes ele advogou a alegria, a esperança como parte desse processo. Eu insisto nessa questão que vem na pedagogia da autonomia, que é a simbiose e o entrelaçamento entre todos os conceitos, não é? Não é um conceito ou outro conceito, mas são vários conceitos e você sabe que a pedagogia da autonomia é pródiga nesses conceitos que estão intimamente entrelaçados. Veja só a continuidade. Ele diz, ensinar exige comprometimento, exige compromisso dos professores e professoras. Compromisso para começar a conversa com seus alunos, com os estudantes, com os educandos. E compromissos maiores, porque no caso da formação para a autonomia que ele defende, não é? Você está formando seres humanos, os professores estão formando seres humanos, não é? Para a sociedade ou na sociedade, não é? Seres humanos que decidem o lado que vai, a cultura, a política, a economia, não é? No sentido mais amplo, a questão do trabalho, a questão da rua, a questão da família, não é? E o próprio rumo que vai a educação. Então, para ele, ensinar exige compromisso, não é? Antes ele diz ensinar exige competência técnica, não é? Exige essa formação constante por parte dos professores e das professoras. Ele foi radical e diz a incompetência profissional, não é? Danifica, vamos dizer, não é? Essa questão do ensinar e do aprender. Então, um outro ponto fundamental dessa terceira parte. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Não é? Ensinar exige, então, a compreensão de que se educar, ser educado, educar as pessoas é uma forma de intervir, é uma forma de modificar a história, o mundo que a gente vive, não é? Mesmo que seja aos pouquinhos, não é? E isso é fundamental. Olhe só o que ele diz exatamente sobre esse ponto. Diz assim, outro saber de que não posso duvidar em momento sequer da minha prática educativa crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir a minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Não é? Esse é um momento apenas da minha atividade pedagógica. Não é? Isso é importante para entender. Antes ele disse educar, ensinar é compromisso. Não é? E agora ele diz você não pode deixar de entender que ensinar é uma forma de intervir no mundo, no seu mundo, no mundo das pessoas, sempre na forma, para ele, democrática, dialógica, tolerante, humilde, como ele vem ressaltando, metódica, né? Na primeira parte do livro ele fala sobre rigorosidade metódica. Se você associar com competência profissional, né? Rigorosidade metódica e consciência e competência profissional, você vai ver o que é que ele está propondo
propondo para os educadores e educadoras. Um outro ponto fundamental, porque ele vem trabalhando isso desde o começo da sua obra, em praticamente toda a sua obra. O primeiro livro, por exemplo, que a gente destacou, se chamava Educação como Prática da Liberdade, não é? Depois vem um livro fundamental, Pedagogia do Oprimido, ele fala da opressão, não é? E da liberdade. Isso é fundamental para a gente entender, não é? Então, nesse ponto 4 da terceira parte do livro Pedagogia da Autonomia, ele diz: ensinar exige liberdade e autoridade, não é? Não exige autoritarismo, não, mas existe autoridade e liberdade, não é? A liberdade, diz ele, olha só como ele coloca isso: a liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão com relação ao seu amanhã. É indispensável que os pais tomem parte das discussões com os filhos em torno desse amanhã. Não podem nem devem omitir-se, mas precisam saber e assumir que o futuro dos seus filhos é dos seus filhos e não necessariamente o seu. É preferível para mim, diz o Paulo Freire, reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir. Não é? Veja só como ele entra aí nessa seara, que é a simbiose que deve ocorrer para a educação ser melhor entre a família e a escola, entre o ensinamento, a aprendizagem entre pais e filhos, sempre dialogando, não é? E o aprendizado, escola, estudante, escola, professor, não é? Prática educativa e os seus sujeitos, não é? Ele ressalta isso como fundamental, e quando ele fala dessa relação pais-filhos, ele está falando do cotidiano que marca a educação, não é? Que marca a escola também. Então esse é um outro ponto fundamental para a gente destacar, que é justamente essa ligação permanente para o Paulo Freire entre liberdade e autoridade. Para ele ensinar, exige essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a liberdade e a autoridade. E você vê que a gente vem trazendo isso ao longo desses programas todos, e especialmente ao longo do livro Pedagogia da Autonomia, não é? Mais uma vez, esses conceitos estão intimamente relacionados e a gente vai continuá-los no segundo bloco desse programa. Nesse segundo bloco do programa sobre a terceira parte da pedagogia da autonomia, a gente vai ressaltar alguns conceitos que você vê que vão sendo colocados ao longo da obra do Paulo Freire, mas que aqui ganham uma dimensão prática, no sentido dele propor isso para os professores e professoras. Então, um outro ponto na sequência, ele diz: ensinar exige uma tomada consciente de decisões, não é? Essa tomada de decisões para ele é constante, é diária e é cotidiana, mas não é uma tomada de decisões nem neutra e nem individualizada por parte dos educadores e educadoras, mas é sempre no coletivo, no diálogo. É uma decisão que deve ser tomada por todos os sujeitos do processo educativo. E eu gostaria logo de cara de destacar aqui um ponto fundamental que o Paulo Freire coloca sobre isso, não é? Mostrando como é que a educação é uma tomada de consciência cada vez mais forte, e uma tomada de decisões cada vez mais forte. Olha o que ele diz: o que se coloca a educadora ou educador democrático, consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar em si um saber especial que jamais deve abandonar, saber que motiva e sustenta a sua luta. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante. O que quero dizer é que a educação nem é uma força
imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque assim eu gostaria que fosse, nem tampouco a perpetuação do status quo, porque o dominante o decrete. O educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir do curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o país, mas podem demonstrar que é possível mudar. E isso reforça nele ou nela a importância de sua tarefa político-pedagógica. Muito clara essa colocação do Paulo Freire. Para ele, a educação não pode tudo, mas sem a educação, a transformação social não acontece. Isso é fundamental para que a gente não alimente uma ilusão ou um romantismo exacerbado sobre a prática educativa. Um outro ponto fundamental dentro da terceira parte da pedagogia da autonomia, não é? É a ideia fundamental de que ensinar exige saber escutar, não é? E mais do que saber escutar, exige saber dialogar, não é? A educação, o dia a dia da sala de aula, para ele não é um tremendo de um falatório, não é? Um monólogo, não é? Uma exposição constante, uma transmissão do conhecimento, mas tem a escuta, não é? A escuta que é tão importante para forjar a autonomia do ser educando. Um outro ponto fundamental para ele, não é, acoplado a tudo que a gente vem dizendo, não é ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, não é? Aliás, a educação é ideológica, mas não tem uma ideologia só. Para ele, o espaço educativo, seja escolar ou não escolar, é um espaço de confronto de ideias, confronto de ideologias, não é? Não é mero espaço de reprodução de ideologias. E para ele isso torna-se fundamental quando você vai analisar a sequência da sua obra. Vai analisar cada ponto da sua obra, desde a educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido, ação cultural para a liberdade e outros escritos, o trabalho na África. Você vai ver uma sequência onde essa preocupação com as ideologias que estão presentes no nosso dia a dia, inclusive no contexto educativo, é para o Paulo Freire um ponto fundamental de discussão em torno da educação, não é? Na sequência disso, não é, como se fosse uma ênfase, uma repetição necessária, ele diz: ensinar exige disponibilidade para o diálogo, não é? Eu podia dizer assim, de maneira bem simples, para ele o diálogo não é uma coisa para a gente falar sobre ele, mas é para praticar. E para praticar precisa ter disposição e disponibilidade para o diálogo, não é? O diálogo não é uma coisa por decreto que se estabelece. O diálogo é uma conquista de educadores e educandos em sala de aula ou em outras práticas educativas. Sequência disso, para fechar essa terceira parte, é que para ele ensinar exige querer bem aos educandos, não é? Veja que ele falou que ensinar exige escutar, significa ter disponibilidade para o diálogo, e agora ele vem dizer que significa querer bem aos educandos. Veja a sua fala como é bem enfática nesse sentido. Ele diz assim, olha: na verdade, preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo, mais frio, mais distante e cinzento me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. Veja só como é importante o que ele fala. A afetividade não está fora da busca da conquista do conhecimento. Não está fora do diálogo, não está fora da consciência crítica que esse conhecimento vai forjando cada vez mais. Ela é parte inerente a isso. E ele continua dizendo assim: o que não posso, obviamente, permitir
é que minha afetividade interfira no cumprimento ético do meu dever de professor, no exercício da minha autoridade. Não posso condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor bem-querer que tenha por ele. Dá para entender perfeitamente o que ele está falando, não é? A questão da afetividade para ele não significa licenciosidade e não significa, por exemplo, falta de rigorosidade, inclusive nos trabalhos diários, nos trabalhos educativos, não é? Como ele está citando na correção de trabalhos dos alunos, por exemplo. Não é? Uma coisa não está implicando a outra. A afetividade não significa licenciosidade, a afetividade não significa, vamos dizer assim, numa palavra simples, para ser afetivo eu sou distribuidor de notas excelentes para os alunos na minha avaliação, por exemplo. A afetividade significa parte do meu trabalho de curiosidade, no meu trabalho de busca do conhecimento, no trabalho de uma formação mais completa. E eu queria destacar mais uma fala do Paulo Freire, que eu acho que generaliza um pouco essas partes da pedagogia da autonomia e eu acho que também generaliza uma visão geral dele sobre educação, sobre o que ele entende de protagonismo educativo por parte dos educadores. É um destaque importante. Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco e irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei escondendo o seu valor, porque a inveja de sua presença no mundo me incomoda e me enraivece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida, que meu destino não é um dado, não é mais algo que precisa ser feito e cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente, diz o Paulo Freire, porque a história em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse a sua inexorabilidade. Veja só como tem aí presente uma visão, não é, do papel da educação, do papel dos educadores e da história como possibilidade, da história como algo que não é fixo, que não é pré-determinado, não é, na história que tem como protagonistas cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adulto, etc., que esteja presente no seu interior como indivíduo e como parte de um coletivo. Para ele, essa visão é uma visão de que o ser humano, não é, pode transformar a história, pode mudar tanto na parte micro como na parte macro a história, não é? Que o ser humano é um ser que foi especificamente determinado para a mudança, para a transformação, não é? Para a possibilidade de reconstruir a sua história e a história do coletivo do qual ele faz parte. É importante da gente verificar os vários pontos que foram trabalhados, não é? São 3 pontos principais que ele coloca como guarda-chuvas, não é? E esses pontos são divididos em tópicos e nós vamos para quase 30 tópicos explorando aí a pedagogia da autonomia, não é? Como sempre, eu preciso convidá-lo e convidá-la para ler esse livro, para ler os outros livros, mas especificamente para ler o livro Pedagogia da Autonomia. Ele já tem dezenas de edições, o que quer dizer que ele tem impactado fortemente os professores e as professoras, os alunos, os estudantes, as escolas, os gestores, de uma maneira geral. E essa foi a intenção desse livro, um dos últimos livros do Paulo Freire em vida, não é? Que é o livro Pedagogia da Autonomia. Ele fez esse livro dedicado especificamente à prática de aprender e de ensinar. E eu espero que os programas que a gente fez tenham sido um convite, como eu disse, para você continuar a ler o Paulo Freire como um todo, e especificamente o Paulo Freire da Pedagogia da Autonomia. Eu agradeço e até o próximo programa, e a gente vai continuar
esses tópicos tão importantes da obra do Paulo Freire.